Amigos do Manto Juventino, nós já passamos aqui pelo norte, pelo nordeste, pelo centro-oeste e pela região sul. Está faltando a região sudeste, não faltei nas aulas de geografia não. Então hoje é o nosso assunto no canal Manto Juventino. No vídeo de hoje são os jogos do Juventus na região sudeste. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Juventus pelo Brasil. Amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Chegamos à região sudeste do Brasil, região que faz parte do estado de São Paulo. Bom, é claro que eu não vou ficar falando aqui de jogos do Juventus contra times de São Paulo, porque eu ia ficar falando aqui a vida inteira. A maioria dos jogos do Juventus, a grande maioria dos jogos do Juventus na sua história foram contra times do estado de São Paulo. Campeonato Paulista, Copa Paulista, Série A2, Série A3, Série A1, torneio lá do Natel, Paulistinha, torneio incentivo e sei lá mais o que. Um monte de torneios e amistosos também. Então nós vamos cortar o estado de São Paulo no mapa. Tchau, São Paulo, saiu fora, pronto. Nosso avião não tem teto para descer em São Paulo, não. E nossa ideia nessa série é falar de jogos do Juventus contra times de fora de São Paulo. E nosso avião vai para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, terra de clubes com hinos muito bonitos, né? Aqui nós começamos essa série falando de música, né? Nós mostramos um disco aqui para a gente falar que foi a inspiração. Na verdade, foi um grande pretexto para falar de coisas diferentes, né? No Rio de Janeiro nós temos também um disco que vale a pena ser mostrado, porque é o disco do grande Lamartine Babo. Lamartine Babo, um dos grandes compositores cariocas de músicas de carnaval, mas além das marchinhas de carnaval, ele também compôs os hinos dos clubes, né, cariocas. E aí eu indico esse disco aqui para você. Olha só, os hinos que foram gravados pela banda do Corpo de Bombeiros do estado da Guanabara são as melhores versões, com os melhores arranjos e o melhor instrumental que existem dos hinos dos clubes que estão aqui. Então Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, enfim. Você não vai encontrar a versão melhor dos hinos desses clubes que não seja a versão gravada pela banda do Corpo de Bombeiros da Guanabara. Não sou eu que digo não, muita gente também diz isso. São os hinos que tocam na Rádio Bandeirantes. Chega de papo, vamos começar. A gente começa a nossa viagem pelo Rio de Janeiro por Olaria. O clube da faixa azul celeste recebeu o Juventus no amistoso interestadual em 24 de abril de 1936. E lá em Figueira de Melo, o Juventus venceu o Olaria por 5-2, gols de Dudu, Euclides, Batista, Nico e Dudu outra vez. Depois disso, o Juventus enfrentou a equipe do Madureira, o tricolor suburbano. Lá em Madureira, o Juventus e o Madureira empataram por 3-3, com gols de Batista, Joane e Batista de novo para a equipe juventina. Curiosidade que o Madureira tinha um goleiro chamado Onça, que não deve ser confundido com mão de onça, é claro. Depois eles voltariam a se encontrar novamente em 2007 pelo Campeonato Brasileiro da Série C, lá no estádio Moça Bonita, em Bangu, um sol para cada um, 0-0. Um jogo que é muito lembrado pelos juventinos que foram até lá. Depois o Juventus ele recebeu o Madureira em São Paulo e aí venceu por 1-0, gol de Renato. O São Cristóvão, outro clube com hino composto pelo Lamartine Babo, ele venceu o Juventus por 4-1 no amistoso no estádio Figueira de Melo em 1937. O gol do Juventus foi marcado pelo Sabrati. Depois o São Cristóvão e o Juventus voltaram a se enfrentar no ano de 1950, durante a paralisação para a Copa do Mundo. O Juventus ele venceu por 5-0 o São Cristóvão em São Paulo, com gols de Carlone 2 vezes, Luiz 2 vezes e Osvaldo. Depois disso, em 63, novamente, eles se encontraram. E aí o Juventus ele venceu novamente o São Cristóvão por 2-0. Esse jogo foi realizado em abril de 63, aqui em São Paulo. E os gols juventinos foram marcados por Jair Francisco e Luizinho. Para a torcida rubranil, palmas eu peço. Na Leopoldina, quem dormir em cada esquina é o bom sucesso. Chegou a hora do Chacal! O Bom Sucesso e o Juventus se enfrentaram em 1953 pelo torneio Jânio Quadros. O jogo foi realizado aqui em São Paulo e o Juventus ele venceu a equipe do Bom Sucesso por 3-2. Os gols juventinos foram marcados por Edelcio, Tico e Oswaldinho. Em 1957, mais um amistoso em São Paulo e o Juventus foi derrotado pelo Bom Sucesso por 3-1 e o Tito marcou para o Juventus. Em 62 eles se enfrentaram de novo e aí deu o Juventus de novo. O Juventus
Juventus marcou com Palico 2 vezes e Joaquinzinho. Muita gente não se lembra do Campo Grande, ele foi campeão da Taça de Prata também, assim como o Juventus. E os dois se enfrentaram pela Taça de Prata também. Foi no ano de 81. Foi no estádio Ítalo Del Cima e foi 0-0, infelizmente. Mais 10 anos depois, nós tivemos mais jogos, aí saiu o gol, né? Bom, no primeiro jogo não saiu. Juventus e Campo Grande ficaram no 0-0 no primeiro jogo da Série B de 91. Mas o segundo jogo, aí sim deu gol. Mas deu empate também. Foi 1-1, com um gol juventino marcado pelo Ricardo Vieira. Em 81 também, o Juventus enfrentou outro adversário carioca, o Serrano. O Juventus venceu por 4-1, com 2 gols de Silva, um gol de Trajano e um gol de Ataliba. Em 82, o Juventus enfrentou outro adversário carioca pela Taça de Prata, o Volta Redonda, que venceu o Juventus por 3-1. O gol de honra juventino foi anotado por Trajano. E na Copa João Avelange, no ano 2000, nós tivemos mais jogos entre os dois. O Juventus e o Volta Redonda se enfrentaram e em São Paulo deu Juventus 2-0. Gols de Alex Alves e Ramos. No jogo da volta, o Juventus ele ficou no empate com a equipe do Volta Redonda, 1-1. O Tom marcou para o Juventus. Em 2004 nós tivemos outro jogo, dessa vez um amistoso. E foi 2-1 para a equipe do Volta Redonda. Não temos informação sobre quem marcou esse gol. Esse é um dos raros jogos que não tem registro no almanaque do Juventus. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. O América, um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro. Bom, em 83 nós tivemos América e Juventus na Taça de Ouro. Vamos lá aqui ver aqui como é que foram esses jogos, tá? 2-0 lá no estádio Caio Martins, primeiro jogo. No estádio Formoso de Caio Martins, há dias de gozo, foguetes clarins. 19 de fevereiro nós tivemos o jogo da volta em São Paulo, no estádio Parque Antártica, e deu América 3-1. Trajano marcou para o Juventus. Em 94, de novo, nós tivemos América e Juventus. O primeiro jogo foi fora de casa, foi no estádio Moça Bonita, em Bangu. O Juventus venceu por 1-0, gol de Fernando Diniz. E o segundo jogo foi 2-1 aqui na Rua Javari, gols de Nildo para o Juventus. Outro clube não muito lembrado hoje em dia é o Itaperuna, que enfrentou o Juventus na Série B de 90. O primeiro jogo foi lá em Itaperuna, no Rio de Janeiro, o gol de Elcio para o Juventus, 1-1. O segundo jogo foi em São Paulo, na Rua Javari, 2-1 para o Juventus, e os gols foram marcados por Ed Wilson e Elcio. O Barra Mansa recebeu o Juventus pela Série C de 96 e ficou no 0-0 esse jogo no estádio Leão do Sul, em Barra Mansa. Depois o Juventus recebeu o Barra Mansa em São Paulo e aí nós tivemos um jogo que o Juventus venceu por 4-2. Nildo, Ramos, Silva II e Mauro marcaram para o Juventus. Em Bangu, se o clube vence, a nascer tão feriado, comércio fechado. Não. O que é isso? Tá pensando que isso é o quê? Ela errou aonde? Bom, nós já vimos aqui 2 jogos realizados no estádio Moça Bonita. Um contra o América, um contra o Madureira. E agora nós vamos ver um jogo contra o Juventus. Aí sim, contra o Bangu, lá no estádio Moça Bonita. Mas antes tem o jogo em São Paulo, na Rua Javari. 2-0 do Juventus em cima do Bangu. 2 gols de Marquinho pela Série B de 91. No segundo jogo, lá em Bangu, nós tivemos, aí sim, finalmente, um jogo no Moça Bonita contra o Bangu, mas não deu gol nenhum, foi 0-0. Mas em 92 nós tivemos outro jogo, aí sim, em Bangu, no Moça Bonita, 2 times tradicionais, 2 times que vieram de origem operária, 2 times com uma história interessante, uma história bonita do futebol, e aí foi 0-0 de novo. E depois em São Paulo, sim, aí sim, nós tivemos gols. O Juventus venceu com o gol de Silva, o Bangu, aqui em São Paulo. Bom, em 99, na Série C, finalmente saiu o gol lá em Moça Bonita, né? Aí sim, Juventus e Bangu se enfrentaram lá no Rio de Janeiro, no Moça Bonita, em 99 pela Série C. E aí nós tivemos, então, enfim, finalmente, um gol, e foi do Bangu. Eu vou até falar quem marcou o gol aqui, porque merece, depois de 3 jogos, enfim, saiu o gol. Só não tô achando aqui, cadê o jogo? Achei, aqui ó. Quem marcou o gol foi o Marquinhos para o Bangu. Depois nós tivemos o jogo da volta em São Paulo, aí foi na Rua Javari, aí foi 1-1, aí o Lúcio Wagner marcou para o Juventus. Agora nós vamos falar de um time que não tem hino composto pelo Lamartine Balbo, é o Americano de Campos. O primeiro jogo lá em Campos do Goytacazes, 0-0, e no jogo da volta, 0-0 também em São Paulo.
Série B de 87. Depois eles se enfrentaram novamente no ano seguinte, 88, novamente pela Série B. Aí lá em Campos dos Goytacazes, no primeiro jogo, foi 1-0 para o americano. E no jogo da volta em São Paulo, aí nós tivemos um empate entre o Juventus e o americano 2-2, com vitória juventina nos pênaltis. Sérgio Soares e Carlão marcaram para o Juventus. E nos pênaltis nós tivemos 4-3, com Carlão, Denilson, Rui e Betinho marcando para o Juventus, que assim se classificou. Em 1990 nós tivemos mais jogos entre Juventus e americano. O primeiro jogo foi realizado no dia 25 de agosto, 1-0 para o Juventus, gol de Ricardo Vieira. Depois nós tivemos o jogo da volta lá em Campos dos Goytacazes, vitória do americano 1-0. Mais jogos entre Juventus e americano pela Série B de 99, novamente em Campos dos Goytacazes, deu o americano 1-0 e depois o Juventus venceu em São Paulo 2-1. Gols marcados por Fernando. Em 2006 os times voltaram a se enfrentar novamente, foi pela Série C. Aí nós tivemos Juventus e americano ficando no 1-1 em São Paulo. Gol juventino marcado pelo Sérgio Lobo. E no jogo da volta, em Campos dos Goytacazes, nós tivemos vitória do americano por 2-1 e o Neto marcou para o Juventus. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão, tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama venceu o Juventus por 2-0 no amistoso em 1962. Esse jogo foi realizado em São Januário, como parte da excursão juventina durante o período de interrupção para a Copa do Mundo do Chile de 62. Esse jogo foi realizado lá em São Januário, como eu falei. Nesse mesmo ano de 62, o Juventus enfrentou outro adversário carioca grande, o Fluminense. O carioca grande ficou meio cacofonia, né? Enfim, o Juventus enfrentou outro adversário do Rio de Janeiro, outro time grande do Rio de Janeiro, o Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras enfrentou o Juventus em 62, né, como parte dessa excursão juventina, essa mini excursão juventina para o Rio de Janeiro em 62, foi 2-2. Mas antes eu quero falar de outros dois jogos que aconteceram antes desse aí. Em 44 nós tivemos Juventus e Fluminense 3-3 aqui em São Paulo, foi no estádio do Pacaembu. Ferrari e Juan Carlos, marcando 2 vezes, marcaram para a equipe do Juventus. Depois, em 57, nós tivemos outro jogo entre Juventus e Fluminense, com vitória do Fluminense por 4-0. E aí, em 62, nós tivemos o jogo que eu estava falando agora, emendando com o jogo do Vasco da Gama. Esse jogo foi 2-2 no estádio das Laranjeiras. Gilberto e Joaquinzinho marcaram para o Juventus. Joaquinzinho que depois iria jogar lá no Rio de Janeiro, né? Será que já estava de olho nele nessa época? Vamos para 98, porque nós temos aí história, hein? Aí tem história, hein? Juventus e Fluminense jogando a Série B de 98, no estádio José Liberati em Osasco. Juventus e Fluminense se enfrentaram pela primeira vez naquele ano. Juventus venceu com o gol de Ramos, um gol que o Ronaldo Giovanelli diz até hoje que a bola não entrou. Tem gente além dele que também diz que a bola não entrou. E quem diz que a bola não entrou, está mentindo. E depois disso nós tivemos um jogo entre Fluminense e Juventus no Maracanã. Primeira e única vez que o Juventus foi ao Maracanã. 2-0 para o Fluminense. Mas os dois times foram rebaixados para a Série C, né? E faltou alguma coisa, não? Faltou cantar o hino do Fluminense? Deixa eu ver. Tem uma estrofe que o pessoal não canta muito, que é aquela... Vence o Fluminense usando a fidalguia, branco é paz e harmonia, brilha com o sol da manhã, com a luz do refletor, bravo tricolor. Na próxima semana nós estaremos de volta com a Hora do Chacal! Chega! Esses foram os jogos do Juventus no Rio de Janeiro. Contra adversários do Rio de Janeiro, o Juventus fez 48 jogos, 17 vitórias, 17 empates e 14 derrotas, 62 gols marcados, 57 gols sofridos. Faltou só jogar contra o Flamengo, faltou só jogar contra o Botafogo, e faltou só você dar o seu like, faltou só você dar o seu comentário aqui e dizer o que você está achando dessa nossa série. Nós hoje passamos pelo Rio de Janeiro e você viu que o Juventus jogou contra vários times que tiveram hino composto pelo Lamartine Babo. Fiz a propaganda, fiz também a dica para você ouvir os hinos que estão nesse disco, os hinos dos clubes brasileiros e cariocas também, gravados pela banda do Corpo de Bombeiros da Guanabara. É antiga gravação, mas é a melhor que foi feita até hoje. E se você ouvir, você vai concordar comigo. A gente se vê na próxima semana, porque a gente vai continuar a nossa viagem pelo Sudeste. Nós vamos falar do Espírito Santo e de Minas Gerais, que é o que está faltando aqui. E espero você aqui, hein? Um abraço, tchau.